E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. Hoje o canal Psicóloga no Cinema vai falar do filme A Corrida do Século, de 1965, dirigida por Black Edwards. Esse filme, ele é uma aventura barra comédia, mas é aquela comédia que presta uma homenagem, faz uma paródia dos filmes clássicos que tinham uma luta exacerbada entre o bem e o mal. Então, os filmes do cinema mudo, que foi mais ou menos até 1930, né? Eu estou aqui para falar desse filme. Um dos motivos é por eu simplesmente adorar, né? Eu dou muita risada, sempre, toda vez que eu vejo, né? E também para prestar uma homenagem ao Tony Curtis, né? Que se estivesse vivo teria feito 100 anos ontem. Provavelmente vocês já devem ter estranhado Curtis, né? Curtis, que é o sobrenome da Jamie Lee, né? Uma atriz mais conhecida por seus papéis em filmes de terror, Halloween e seus derivados. Então vamos lá. Esse filme, então, fala, né, de luta, né, entre egos, né? Sempre o bom, o bem e o mal lutando entre si para ver quem vence, quem ganha, quem é superior a quem, né? Então é uma luta de egos. A competição é extrema aqui, né? É acirrada, o tempo todo. Então não é aquela competição saudável, né? Onde um quer enfiar a faca no outro, né? E isso é extremamente perigoso, né? Então vamos lá. O Leslie, o grande Leslie, interpretado pelo Tony Curtis, é o mocinho, né? É o destemido herói, né? E ele propõe uma corrida de carros, né? Começando em Nova York, atravessando todos os Estados Unidos, para chegar até Paris, França. E essa disputa, gente, é uma coisa assim absurda, né? O Leslie, grande Leslie, com essa disputa, né, que será feita com carros, né, os participantes indo de carro, sempre de carro, dos Estados Unidos a Paris, tem também como objetivo mostrar, né, no início do século XX, que o automóvel, né, que é algo recém-descoberto, recém-criado, ele não é perigoso como as pessoas achavam, né, e que seria seguro as pessoas usarem, né, porque é mais rápido do que ir a pé, a charrete, né, que eram coisas usadas naquela época. E inclusive esses
veículos, né? O automóvel levava uma pessoa de um lugar ao outro e distâncias longas, dos quais demoravam horas ou até mesmo dias, né? O arqui-inimigo dele, o professor Fate, né? Que era o arqui-inimigo, o rival, o vilão da história, né? Que foi interpretado pelo Jack Lemmon. Então, o Jack Lemmon, com seu bigodinho característico e sempre de preto, ficou sabendo dessa ideia maluca e se inscreveu também, né? Ele criou o próprio carro. É claro que por ser um vilão, por ser uma pessoa má, então tinha vários apetrechos para causar problemas, né, nos outros participantes, porque a ideia era o professor Fate mostrar a superioridade dele em relação ao mocinho. E tem uma terceira participante, uma mulher, né, chamada Maggie Dubois, interpretada pela Natalie Wood, né, que é uma pessoa extremamente charmosa, inteligente, que vestia bem, né, no seu carro próprio também. Então, beleza. Você vê, né, que durante o filme, né, durante a corrida, não havia respeito entre eles, né, e sim sempre um querendo prejudicar o outro, né. Não era algo saudável, mas eu confesso que eu dei muita risada, né, porque tem cenas assim que você fala, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso. Então eles com muito humor, né, humor ácido, eles faziam isso. Então sempre dava errado, né, e eles, por exemplo, eles iam numa cidade fantasma, numa cidade que lembrava bem o faroeste, então eles tinham que lutar com outras pessoas. Teve uma hora que eles ficaram submersos em gelo. Então, assim, era cada coisa engraçada, divertida. Então, para quem não assistiu, né, eu recomendo, é muito engraçado, mas extremamente engraçado. Curiosidades, né? Esse filme, o orçamento dele foi lá para as alturas. E, então, assim, foi a comédia mais bem paga, né, do ano. O orçamento, nossa, explodiu, né? Então, o que eles arrecadaram, na época que foi por volta de 11 milhões, não conseguiu bater esse orçamento, né? Então, mesmo tendo ficado entre os melhores filmes de bilheteria na época, eles só foram lucrar com esse filme mais pra frente. Ele é o desenho, o desenho Corrida Maluca de 68 foi inspirado neles, tá? Nos personagens. Então, o grande Leslie, o Tony Curtis, que era o mocinho, ele que salvava as mocinhas indefesas, era o Peter Perfeito, a Maggie Dubois,
Foi inspirada na Penélope Charmosa, que vivia sempre de rosa, por isso que eu estou de rosa, para prestar essa homenagem. E o Dick Vigarista era o professor Fate, né? E o Musley era o assistente, que no filme, se eu não me engano, era o Max. Nossa, eu tenho certeza que para as pessoas que têm 50 anos ou por volta de 50 anos, vai ser pura nostalgia esse filme, porque assim que eu revi, né? Assim que eu revi, eu falei, nossa, parece a Penélope Charmosa, caramba, esse parece o Dick Vigarista. Então vai ser extremamente prazeroso, né? Ver esse filme. Bem, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.